do interior, lá de Ivaiporã, minha cidade que eu nasci. Meus companheiros aqui em Curitiba, que depois que a gente veio para cá, a gente conseguiu fazer esse laço aí de companheirismo e de atuação muito bacana aí que, digamos, deu fôlego para a gente poder continuar, né, numa linha de militância e que com certeza ganhou muita qualidade. Nossos camaradas também de outros partidos que estão aqui, meus amigos, né, pessoas que têm afinidade conosco. O propósito mesmo dessa candidatura é levar causas, levar ideias, levar projetos. Então não é uma candidatura por mim, eu faço uma candidatura por todos, é por um projeto de país, entendendo que nós precisamos ter não só uma mera continuidade de um projeto que está aí, a gente precisa avançar ainda mais. Então eu tenho aqui o pessoal que me antecedeu, que pôde dar noção assim, dessa riqueza de temas que a gente traz desde as lutas internacionais, né, na solidariedade que fazemos. Acho que toda a nossa atuação aqui, ela parte de uma observação do que acontece no mundo. E quando a gente vê o que acontece no mundo, a gente entende mais o que é, como deve ser aqui no país, aqui no nosso Brasil. Então a gente tem que fortalecer esse aspecto aí da solidariedade internacional. Então, também muito satisfeito aqui com os nossos colegas, companheiros, candidatos a deputado estadual, o Tadeu Venere, que esteve aí com a gente, sempre nos representou muito bem na Assembleia Legislativa, é um deputado combativo, que não tem medo, ele tem a coragem de denunciar e colocar o que acontece de errado, e tem muita coisa de errado nesse estado, e ele não se cala. Então, tenho toda tranquilidade assim, de estar junto com ele nessa caminhada. A Nadir Maciel, a gente conhece a luta dela lá em Ivaiporã, que não é fácil, a gente conhece a briga feia que é, interiorzão a gente sabe que ainda coronelismo, é o poder econômico, é uma política de muito baixo nível que acontece, e a gente já acompanhou, eu estive lá em Ivaiporã, uma parte da minha atuação foi lá, tá? Então também é um orgulho estar junto com ela. A Ana Terra Viana, que faz uma batalha assim, pelas mulheres, também muito difícil, porque enfrenta o machismo, enfrenta uma cultura que de muito tempo, que é difícil de romper. Então, representar a juventude, representar esses anseios por mais liberdade, de mais dignidade nesse país, não é uma luta fácil, e ela faz isso com muita coragem também. Nosso camarada Rodolfo Jaruga, que é também servidor do Judiciário, ele também tem essa postura de questionar as estruturas que estão aí, atua aí no movimento de mobilidade urbana, defende a tarifa zero, que é uma bandeira bastante avançada, que defende que o transporte público ele pode ser gratuito. Nós que somos lá de Ivaiporã, com o nosso companheiro Ciro, a gente provou que é possível um sistema de transporte público gratuito e ainda de qualidade. Enfim, a Zeni, que representa a candidata a deputada federal, a professora Marlene da APP, e eu acho muito bom esse companheirismo mesmo. Acho que a gente tem que fazer isso, resgatar essa forma de fazer campanha em coletivo. Nós não somos adversários entre nós somos companheiros, nós temos um projeto em comum e estamos aí para um objetivo para ajudar o país inteiro, então não há porquê assim haver disputa interna. E os demais, o Daniel, o Alide, o Salomão, engrandece bastante. Mário Cândido, que aqui no Sindijus, ele me dá um apoio muito grande, eu diria que é o meu padrinho aqui no Sindijus, camarada aí que deu a linha, e a gente tenta corresponder da melhor forma possível. Então, nós precisamos defender ideias, defender projetos, defender causas. As nossas causas, elas partem de uma visão de que nós precisamos enfrentar estruturas ainda que não permitem que nós avancemos ainda mais. No Brasil,
durante esses anos de governo petista, né, liderados pelo PT, que não é um governo só de petistas, é um governo de coalizão que tem diferentes forças e ideologias junto, né, então não pode se colocar nem todo o ônus, nem todo o bônus disso daí. É preciso compreender que tudo é um conjunto, né? Não é uma presidente que manda sozinha, não é um congresso que não é favorável, como todos falaram aqui, um congresso que não é o interesse do povo que prevalece nesse congresso. A gente sabe que o que prevalece, né, qual é o interesse que prevalece nesse congresso, é isso que impede a democracia. E é por isso que a gente coloca a reforma política como, né, uma bandeira essencial, fundamental. Então a gente se propõe, né, vamos dizer, a estar na política, né, que eu acho errado assim, um pouco esse termo, né, todo mundo está na política, né, todo mundo exerce a política. A política não é só na época de eleição, a política é o tempo inteiro. Toda vez que você tem opinião, você se organiza, você defende alguma ideia, você está fazendo política. Né? Quem não faz política é quem se omite, se abstém e deixa que os outros, né, tomem as decisões, e daí acaba prevalecendo o mais forte. Então a gente precisa a gente estar na política para defender a mudança do sistema político. Então precisamos mudar as regras, a forma com que são feitas as eleições, porque hoje quem se elege, né, na grande maioria, é quem tem dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Né? Esse dinheiro vem de empreiteiras, esse dinheiro vem dos bancos, esse dinheiro vem, às vezes, de origem ilícita. E é óbvio que um candidato que se elege, né, com muito dinheiro, gastando muito dinheiro, comprando votos, obviamente que ele não vai defender o interesse do povo, ele vai defender o interesse daquele que forneceu o dinheiro. Então, é a raiz do problema. Né? Então, a raiz do problema é o sistema político. Então, por isso a reforma política. Por isso a defesa do plebiscito popular, que vai acontecer na primeira semana de setembro. É uma milagre. E esse plebiscito, ele é para fazer um diálogo com a população, para explicar o que é esse sistema político. Explicar que a gente só tem condições de mudar esse sistema político, não é com esse congresso que está aí. Esse congresso que está aí não tem condições de mudar. Porque como é que um congresso que obedece ao poder financeiro, obedece aos grandes magnatas, como é que ele vai ter liberdade para mudar um sistema que favoreça a população? Ele nunca vai fazer isso. E por isso que a gente pede uma constituinte exclusiva para isso. E os deputados, que esses representantes, para reformar o sistema político, eles sejam eleitos só para isso. Tá? Então, daí eles não têm um comprometimento posterior, e é uma reforma para reformar só o sistema político. Então, essa é uma delas. Outra reforma muito importante é das comunicações. A gente precisa apoiar a regulamentação, um novo marco regulatório para as comunicações. Porque também o atual sistema de comunicações no país, dominado por poucas famílias, que na prática fazem um filtro de informação, né, para as pessoas, para a sociedade, com base nos seus próprios interesses, esse sistema de comunicação, ele é uma trava também para o avanço da democracia. Porque as pessoas que formam suas opiniões e elas se alinham politicamente conforme a informação que ela tem. Então, a informação, aquilo que você sabe a respeito do mundo, a respeito do país, depende daquilo que você ouve, assiste na TV, ouve no rádio, lê no jornal. E quando essa informação ela é controlada, ela é direcionada para um determinado interesse, então isso distorce a opinião, isso distorce a percepção das pessoas acerca da realidade. E nós vemos isso aí de forma muito drástica, muito trágica, a respeito dos eventos internacionais que acontecem. A gente vê, por exemplo, o Estado de Israel massacrando os palestinos, um Estado superpoderoso, dos exércitos mais bem armados, se não o mais bem armado do mundo, né, contra uma população praticamente indefesa, que está encurralada, que está cercada, não tem liberdade para ir e vir, que não pode receber alimentos, que não pode receber comida, onde as pessoas não podem entrar, não podem sair. Então é uma baita de uma injustiça. E o que os meios de comunicação fazem? Falam que está havendo uma guerra entre, né,
a Palestina e entre Israel. Não, não há uma guerra entre a Palestina e Israel. Há um massacre de Israel sobre a Palestina. Então, a imprensa ela colabora para que as pessoas tenham uma noção errada do que acontece no mundo e tenham uma noção errada do que acontece no Brasil. Porque hoje, se você assiste ou ouve uma CBN, assiste muito a Rede Globo, você pensa que o PT é o partido mais corrupto do país, da história. Aí a gente sabe que não é verdade. Porque durante muito tempo a gente investigou grandes casos de corrupção. Né? Dá para citar, assim, o caso do Estado, a sonegação da Globo, mais aí? São Paulo. A reeleição do FHC, Metrô. o metrô, o trem-salão. Né? Enfim, são muitos casos aí, né? Os vampiros. Né? Então, que se você for comparar, era para o pessoal aí estar se prender o Genuíno e o José Dirceu de uma forma sem apresentar a devida prova, né? Condenado praticamente sem prova. Usaram uma inovação do direito, né? Emprestaram uma tese que veio lá de fora, assim, distorceram essa tese para poder condenar sem prova. Condenaram o regime semiaberto e eles estão cumprindo pena em regime fechado. E nós conhecemos tantos corruptos aí, né, que nós sabemos que são corruptos, e estão livres e até ocupando cargos de governo, né? Aqui no Paraná, inclusive. Então, é por perceber isso, e isso só é possível porque há manipulação das comunicações. Só é possível por causa disso. Porque se não fosse assim, nós poderíamos mostrar para as pessoas o que é de verdade, e daí as pessoas teriam clareza, né, e saber quem é que são os inimigos desse país. Por quê? Porque nós já vivemos isso. Né? Nós já vivemos um período aí que o Brasil estava endividado com o FMI, que o FMI vinha e dava as ordens para o país, que dizia que o Brasil tinha que privatizar tudo, vender tudo, que o Brasil tinha que cortar gastos, cortar salários, e de fato isso foi feito, foi congelado os salários de todo mundo durante muito tempo, o desemprego em alta, as empresas quebrando, os agricultores sem ajuda. Né? Isso para quê? Para atender a quem? O Brasil é um país pobre, um país que não consegue. Sempre foi esse discurso de que o Brasil não tem capacidade. Então é isso, são esses os nossos adversários de verdade. E é isso que a gente não pode deixar voltar. Porque se deixar voltar, né, as consequências vão ser muito ruins. Né? O Brasil melhorou muito nesses anos todos, em muitos aspectos. Né? Melhorou a distribuição de renda, uma coisa muito importante. Né? As pessoas tiveram melhorias dos seus salários, hoje tem mais empregos. Né? Com as pessoas, os mais pobres tendo renda, garantia de renda, né, você fortalece toda uma cadeia econômica. Quando os agricultores eles têm subsídio, quando eles têm financiamento, quando eles podem construir uma casa quase a fundo perdido, isso significa que ele vai poder comprar mais lá na mercearia do bairro. O trabalhador compra mais ali no mercadinho do bairro, e esses pequenos comércios se desenvolvem mais. Você não tem aquela quebradeira e a indústria desenvolve, e o país todo ele vive um momento de otimismo econômico. Nós temos um momento de otimismo econômico no país, e tudo por causa disso. Não adianta dizer que a política e o governo não têm influência sobre isso, tem muita influência, porque um governo bem direcionado ele facilita essas coisas, e um governo mal intencionado ele dificulta. E dificulta para quem? Para setores monopolistas, para as grandes empresas, para o capital financeiro especulativo. Então, nós temos aí, com toda certeza, na campanha nacional, com a presidenta Dilma, uma importância muito grande aí de poder evitar que o Brasil retroceda. Agora, a gente não pode simplesmente continuar do jeito que está. Não é simplesmente ter uma continuidade, a gente precisa avançar e fazer reformas, né, mudar estruturas que elas nos ameaçam e elas impedem que a gente possa se desenvolver ainda mais. Então a reforma política é uma delas, a reforma de mídia é outra, a reforma do judiciário é uma coisa muito importante, porque a gente tem que fazer com que o judiciário seja mais democrático, porque o judiciário ainda é um sistema autocrático, ele toma decisão por si mesmo, ninguém controla,
por mais que nós tenhamos aí a criação do Conselho Nacional de Justiça, que foi um certo avanço, mas ainda assim o Conselho Nacional de Justiça ele é dominado por magistrados, né? É quase um judiciário paralelo. Então é preciso avançar ainda mais na participação popular desse Conselho Nacional de Justiça. É preciso também que haja um processo mais democrático na escolha das cúpulas, né, diretivas e administrativas dos tribunais, para que não aconteça isso que está acontecendo agora aqui no Paraná, né, de juiz estar recebendo auxílio moradia de R$4.000, que se toda a população tivesse o direito efetivo, né, à moradia garantido, talvez não teria problema. Mas nós sabemos que em muitos casos é o judiciário que decide que as famílias sem teto, né, sejam despejadas, vão para o olho da rua, como a gente viu lá em São Paulo e São José dos Campos, né, no caso Pinheirinho, que foi a decisão da justiça que acabou permitindo que aquela barbaridade ocorresse. Foi uma barbaridade aqui e as pessoas não souberam também, porque a mídia também esconde e ela não mostra, né, os sofrimentos do nosso povo. Então o nosso povo ainda sofre bastante, sofre com a violência. A violência não é um negócio simples de resolver. Tem a ver muito com a mentalidade, né, vigente no nosso país, a mentalidade comercial, a mentalidade capitalista, egoísta, onde o que é importante para o indivíduo é a ostentação, é ter alguma coisa, e valores humanos, assim, de solidariedade, de cooperação, de simplicidade, de humildade. Isso daí é completamente fora, assim, dos valores que são difundidos aí pelo mesmo sistema de comunicação e entretenimento que reforça desde sempre, né, esses valores. Então a violência é um negócio muito forte, nós temos que combater isso daí. Nós temos que combater a violência policial também, porque ela é abusiva. Nós temos que conhecer o passado do Brasil, conhecer o que foi a ditadura, por isso a importância das comissões da verdade. Por isso a gente falar da revisão da lei de anistia, para que os torturadores conhecidos eles sejam julgados, que não é possível, quando você não julga isso daí, você permite que esses movimentos voltem e possam nos ameaçar novamente como foi. Então é preciso que as pessoas saibam o que foi a ditadura. Enfim, nós temos uma grande tarefa, né, é levar o país para um rumo melhor, melhorar o que já está aí. A reforma agrária, urbana, tributária também. Sim, o nosso programa é bastante amplo, né? Nós temos, né, a reforma agrária, distribuição de terras, a limitação das terras, a reforma tributária para fazer com que os pequenos, né, sejam isentos, para que os trabalhadores não carreguem, né, a carga tributária do país, para que haja taxação das grandes fortunas, para que o capital especulativo, né, seja taxado. Então, é a progressividade dos impostos, a reforma urbana para que haja moradia para todos, para que haja condições de tráfego, a gente melhorar o sistema de transporte, a gente apostar em novas modalidades, para a gente desafogar os centros urbanos. Enfim, há muita coisa que se fazer, né? As pessoas ainda têm as suas insatisfações, então a gente não tem que simplesmente dar continuidade, a gente tem que dar continuidade, mas melhorando. Então a minha campanha, a minha candidatura é para isso, é para colocar esses pontos. É uma candidatura realmente que ela não tem recursos, não tem dinheiro, não vai ter empresário, nem quero ter também, tá? Então vai contar com a colaboração de todo mundo, com base aquelas pessoas que vão multiplicar esse trabalho, né, que a gente vai difundir o material, cada pessoa vai conversar com o outro, vai chamar para as nossas atividades, a gente vai continuar com outras atividades, a gente vai tentar montar um comitê conjunto, aí a proposta nossa da gente fazer um comitê físico, porque hoje eu estou alugando aqui a sede do Sindijus, o Sindijus acabou alugando essa sede para mim fazer esse lançamento, não é o comitê aqui, né? E a gente pretende ainda, talvez, quem sabe, né, acho que possivelmente, quase com toda certeza, a gente vai achar um espaço lá no centro para a gente poder distribuir os materiais. Então, assim, concretamente, a nossa campanha, ela também vai fazer militância. E tem duas campanhas que a gente vai, duas não, são mais que duas, eu vou colocar 3 campanhas agora que eu ia dar atenção. Primeiro é o plebiscito popular da reforma política. Tem a cartilha ali atrás para explicar o que é isso.
a função desse plebiscito é conversar com a população, é para o povo dizer: vocês querem reformar o sistema político? Sim, nós queremos reformar o sistema político, através de uma Constituinte exclusiva e soberana. Então, é a melhor forma democrática você consultar o povo para saber o que ele quer. Se as pessoas foram, no ano passado, em junho, fazer grandes manifestações, como há muito tempo não se via nesse país, tá? e apresentavam um descontentamento com o sistema político, então, como que a gente muda o sistema político? É para isso que serve o plebiscito. Na Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro, né, nós já convidamos a todo mundo para participar de comitês, né, de organizar esse plebiscito nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, enfim, em todos os lugares possíveis, para que as pessoas possam... É um plebiscito popular, ele não tem validade oficial, é apenas uma forma de você estimular ou de mostrar que a população quer mudar o sistema político. E a outra campanha é a democratização das comunicações. Democratização das comunicações para que as pessoas mais simples tenham também a oportunidade de se expressar, que a gente não tenha, né, meios, redes de TV, redes de rádio, que estejam comprometidas com um determinado objetivo. Esse objetivo, muitas vezes, é um objetivo genocida. Então, nós precisamos ter a possibilidade de que haja pluralidade, de que não haja um discurso único, porque a gente tem, né, sobre alguns fatos, um discurso único. Não se ouve o outro lado de uma forma descarada, né? É só um lado. Então, isso daí não tem condições, e só uma lei para regulamentar as comunicações é que pode fazer isso. Então, por isso, a nossa campanha também vai estar colhendo assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular, que é o Marco Regulatório das Comunicações. Se todo mundo que puder assinar isso daí também, né, também colabora bastante. E a outra questão que eu queria falar agora, que é urgente, é sobre o massacre que está havendo no Oriente Médio, né, o massacre na Palestina, que é preciso solidariedade internacional, é preciso que o mundo inteiro demonstre, né, que Israel vai ter um prejuízo moral muito grande e concreto também, porque daí não é só uma questão da gente reclamar, é da gente falar para o nosso governo que tem que tomar atitude mesmo, tem que chamar a embaixada, tem que chamar o corpo diplomático, tem que, né, exigir, né, que essa barbárie acabe. E convocar todo mundo, porque amanhã a gente vai fazer um ato concreto lá no Largo da Ordem, partindo da Mesquita. Às 10 horas, às 9 horas é a concentração, às 10 horas vai ser feita uma passeata ali, em solidariedade ao povo palestino, na defesa do Estado livre da Palestina, pelo direito do retorno dos refugiados, para que cesse essa agressão que está ocorrendo nesse momento. Enfim, é isso. A gente teria muita coisa para falar. Nós queremos marcar uma plenária, né, para debater pontos da nossa campanha. Essa plenária está com indicativo para o dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto, é dia 16 mesmo, né? E 16 de agosto é um sábado. Daqui 3 sábados. E talvez a gente tinha falado que poderia ser aqui, mas pode ser que, quem sabe até lá, a gente tenha um comitê em algum lugar, mas a princípio ela está aqui, marcada para cá. Mas é um novo convite para o pessoal continuar. Então essa campanha é de debate, né, de pontos políticos, de colaboração, de militância, né, e sem nenhum rabo preso com nada assim, que nos impeça assim, de dizer aquilo que deve ser dito. Então é isso. Obrigado.